Hoje vamos falar sobre um mistério histórico, um grupo de exploradores que subiu uma montanha coberta de neve e nunca mais voltou. Esse caso intrigante nos leva a questionar os limites do que compreendemos sobre a natureza e a história. O que aconteceu com esses exploradores? Onde eles foram parar? Essas perguntas ficaram sem respostas concretas, causando perplexidade entre os pesquisadores da história. Fontes históricas limitadas não ajudam a elucidar essa questão, mas nos instigam a aprofundar o tema. Vamos juntos explorar esse enigma, que reflete também sobre a complexidade da nossa própria história. Vamos juntos explorar esse enigma, que reflete também sobre a complexidade da nossa própria história. Os exploradores, um grupo audacioso, eram fascinados por desbravar o desconhecido e suas histórias foram registradas em crônicas da época. Documentos antigos revelam que muitos deles eram experientes, mas essa última expedição os levou a um território hostil e inexplorado. Naquela noite fatídica, uma tempestade começou a se formar, trazendo desafios inesperados e perigos mortais. Relatos de próximos afirmam que as condições climáticas se tornaram extremas, dificultando a comunicação e a coordenação entre o grupo. Apesar dessas condições, muitos acreditavam que eles conseguiram se abrigar, mas as dúvidas sobre seu destino persistem até hoje. As fontes sobre o que realmente aconteceu naquela noite são limitadas, o que gera diferentes interpretações sobre o mistério. Historiadores discutem se eles fizeram as escolhas certas ou se foram tragicamente enganados pela natureza severa. Alguns relatos falam de vozes ou sinais enviados por outros, levantando questões sobre o que é real e o que é lenda. O impacto desses eventos na comunidade local também foi significativo, ajudando a moldar a percepção do perigo do deserto ártico. Hoje, o mistério continua, convidando todos nós a refletir sobre a imperfeição da memória histórica e de nossos registros. Assim, a trajetória dos exploradores se entrelaçou com o nosso entendimento do passado, desafiando-nos a buscar mais respostas. A pesquisa em torno do desaparecimento ficou mais intensa. Cada relato, cada pista nos mostrava um novo ângulo, como se estivéssemos montando um quebra-cabeça. Alguns acreditavam que a tempestade seria a razão principal, mas outros defendiam que fenômenos inexplicáveis puderam ter sido um fator crucial. A ideia de corrida contra o tempo começa a ganhar força. O grupo poderia ter tentado chegar ao abrigo antes da tempestade. Porém, o que se ouviu sobre o estranho eco da montanha, alguns relatos falavam de sons que não poderiam ser explicados pela lógica. Esses ecos deixavam os exploradores questionando se a montanha guardava segredos que apenas os elementos poderiam conhecer. Outra hipótese surgia: seria possível que eles tivessem encontrado uma caverna secreta, um abrigo inesperado. Relatos de exploradores anteriores foram revistos e muitos falavam de vistas deslumbrantes que poderiam ter desviado a atenção. Os arquivos históricos também mostraram que alguns grupos tiveram avistamentos de fenômenos naturais estranhos na mesma região. Aqui começa a confusão. Matéria sólida, mas inexplicável o que poderia ter acontecido com aqueles homens. Os exploradores eram bem preparados, mas claro, a natureza sempre tem um jeito de surpreender até os mais experientes. Um dos relatos notáveis falava de mudanças climáticas drásticas, com temperaturas despencando de forma inimaginável. Refletindo sobre isso, pode-se imaginar como a psicologia dos exploradores foi crucial naquele momento de crise. E se a pressão psicológica os levou a decisões precipitadas? Esse é um aspecto que não pode ser ignorado. A busca por respostas não se contentava. Novas cartas, novas memórias se apresentavam como um labirinto a ser navegado. Histórias que se cruzavam traziam à tona questões sobre a memória e as percepções dos que testemunharam os eventos. Alguns insinuavam que os exploradores poderiam ter se perdido na própria busca por aventuras e glórias, mas como sabemos, isso não é algo incomum. A busca pela fama já levou muitos a situações arriscadas na história. Essa era a natureza do ser humano, a ambição e a curiosidade que, às vezes, se sobrepõem ao instinto de sobrevivência. O dilema moral dos exploradores nos faz pensar o que vale mais, a busca pelo conhecimento ou a proteção da vida. Nesse sentido, a história nos ensina a refletir sobre nossas próprias escolhas e objetivos na vida. As vozes do passado ainda ecoam, lembrando que cada aventura traz seus próprios riscos e responsabilidades. E assim seguimos, dispostos a desvendar não apenas o que ocorreu, mas também compreender as complexidades da natureza humana. Cada nova pista que surgia revelava mais do que apenas a história dos exploradores, era a história da própria humanidade. Com isso, acabamos refletindo sobre o que nos liga através do tempo e como as lições do passado permanecem relevantes.
Com a busca pelos exploradores em andamento, relatos começam a surgir entre os nativos sobre estranhas visões na floresta. Alguns nativos falam sobre uma luz misteriosa, um fenômeno que à primeira vista parece um sinal. Investigações científicas se iniciam, mas o clima hostil da região atrapalha o trabalho dos pesquisadores. Um arqueólogo descobre vestígios de acampamentos antigos, sugerindo que a área foi habitada há muito tempo. Os achados começam a revelar um padrão de comportamento de grupos que viviam ali entre guerras e alianças. Os relatos de tensões entre tribos locais levantam questões sobre conflitos que poderiam ter atingido os exploradores. Um clima de mistério paira e a falta de luta ou resistência provoca mais perguntas sobre o destino dos homens. Os pesquisadores se deparam com o que parece ser um diário escrito por um dos exploradores, mas as últimas páginas estão rasgadas. À medida que as peças se juntam, surge a ideia de que um evento catastrófico pode ter ocorrido, mas o que exatamente? Estudos climáticos apontam para uma mudança extrema no ambiente, que poderia ter impactado a sobrevivência dos exploradores. O que resta é um eco do que poderia ter sido, uma história que ainda nos faz refletir sobre o desconhecido. Cada achado traz novas questões e o desejo de entender o ser humano em situações extremas se intensifica. Enquanto as pesquisas avançam, encontramos registros de rituais nativos que podem explicar a conexão entre eles e os exploradores. Estes rituais sugerem que a natureza desempenhava um papel central na vida deles, talvez influenciando suas decisões sobre encontros com desconhecidos. Novas descobertas arqueológicas corroboram estes rituais, reforçando teorias sobre o que poderia ter acontecido no passado. Assim, ao analisarmos esses aspectos, notamos um padrão que transforma nosso entendimento sobre os encontros entre culturas. Esses achados revelam o desejo humano de conexão, mesmo em tempos de incerteza, o que torna a busca por respostas ainda mais relevante. E é assim que a história nos mostra que o passado é um emaranhado de histórias, vida e interpretação que precisamos explorar. Se você gostou dessa história, segue o canal e comenta qual sua teoria.